vida dele administrativa era estimulante, era uma vida rica de realizações. Primeiro, eu acho que Fernando Costa é um exemplo de homem. Que foi um dos mais extraordinários estadistas que o Brasil teve. Na minha opinião, eu considero um gênio, muito iluminado. Doutor Fernando Costa, naquele dia, deixou a cidade de Pirassununga por volta das 14 horas com destino à capital paulista. Pirassununga, estado de São Paulo. Poucas cidades brasileiras tiveram a oportunidade de contar com a atuação de um político tão brilhante como Fernando Costa. Sem sombra de dúvidas, foi o maior e o mais expressivo dos benfeitores que o município já teve ao longo de sua história. O idealista realizador, como era conhecido, nasceu no dia 10 de junho de 1886, em São Paulo. Na capital, iniciou seus estudos, mas foi na velha Escola Agrícola de São João da Montanha, atual Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, que recebeu em 1907 o diploma de engenheiro agrônomo e de agrimensor. Antes de exercer a profissão, Fernando Costa enveredou-se pelo jornalismo e foi dirigir a Gazeta de Piracicaba. A tarefa de jornalista não foi longa. Fernando Costa ia mudar de rumo e de terra. Ao casar-se com Dona Anita da Silveira Costa, logo transferiu-se para Pirassununga, onde fixou residência e onde iniciou verdadeiramente na sua carreira profissional. Bem, a cidade ainda estava iniciando a sua... Era uma cidade, de certa maneira, importante no ramal, mas no cômputo geral, era uma cidade ainda nova, nascendo e com problemas para resolver, sem calçamento, apenas com luz elétrica, uma luz elétrica ainda deficiente. E os bens públicos, vamos dizer assim, eram realmente precários. Ele é que deu um impulso mais de modernidade, digamos, como se diz hoje, de modernidade da administração. E fez com que Pirassununga mudasse logo de estágio e de posição na situação geral do Estado, né? Na qualidade de homem público, Fernando Costa ocupou importantes cargos. Em 1912, assumiu a Prefeitura Municipal de Pirassununga. Em 1918, foi eleito deputado estadual e permaneceu na Câmara dos Deputados durante 3 legislaturas. No ano de 1927, no governo de Júlio Prestes, foi convidado para ocupar a Secretaria dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio. Em 1937, assumia a presidência do Departamento Nacional do Café, a convite do presidente Getúlio Vargas. Nesse mesmo ano, também a convite de Vargas, foi para o Ministério da Agricultura. Em 1941, Fernando Costa ocupou o posto de interventor federal no estado de São Paulo. As principais obras de Fernando Costa aqui no nosso município? Bem, aqui no início foi tratar da cidade, né? Dar um outro aspecto à cidade, modernizar ruas, abrir novas avenidas e enfim, tirar aquele aspecto antigo de vila. E depois trouxe logo a escola normal, já teria vindo para cá a pedido do Manequinho Franco. Mas ele é que se empenhou para que viesse esse prédio suntuoso, que até hoje é uma maravilha. Foi ele que trouxe para cá. E depois trouxe a fábrica de tecidos e trouxe a proporção que era possível, de acordo com os cargos que ele exercia no governo do Estado. Ele ia sempre olhando aqui por Pirassununga, e a Pirassununga com isso se desenvolveu bem até 1930. Quando que ele foi prefeito de Pirassununga, inclusive deu maior confusão. Ele soltou aqueles presos não perigosos, que não tinham feito nada tão sério, mas que estavam cumprindo pena, para trabalhar nas estradas.
A BR-225 daqui a Aguaí foi feito por presidiário, aquela onde tem a ponte ali do Mogi Guaçu, aquele trecho inteiro foi feito com carrocinha, através de presos aqui da cadeia. Até que o secretário da Segurança Pública quase matou o vovô Fernando por ter feito isso, né? Na minha opinião, eu considero um gênio muito iluminado, né? Nas ações, nas ideias, na maneira de ser, tá certo? E no que ele conseguia despertar naqueles que o cercavam, né? Firme nas ideias, nas proposituras, acreditava na causa e, o mais interessante, executava. Tinha a coragem de executar. Na verdade, eu conheci Fernando Costa. Com meus 8, 9 anos de idade, eu tive a oportunidade de conviver com ele e com a sua esposa, Anita Costa, aonde eles mantinham a sua residência em Pirassununga, hoje o Clube Pirassununga. Esta figura esguia alta, simpática, voz pausada, que encontrava tempo para reunir as crianças em torno de si na sua casa, ficou indelevelmente marcado no meu subconsciente. E daí, nós hoje sabemos perfeitamente que foi um dos mais extraordinários estadistas que o Brasil teve, principalmente voltado por aquilo que o Brasil tanto precisa para a agricultura. A natureza sempre sensibilizou o grande estadista. Muitas foram as ações como secretário da Agricultura no período de 1927 a 1930. Visando proteger a flora e a fauna do estado de São Paulo, conseguiu Fernando Costa do governo recursos para a construção do Parque da Água Funda, onde, mesmo antes de sua inauguração, instalou o orquidário. Fernando Costa mandou vir de todos os estados brasileiros espécies de orquídeas que foram colocadas em estufas apropriadas. Criou o Serviço Florestal com o objetivo de fiscalizar as florestas do estado, a execução do Código Florestal e do reflorestamento. Atribuiu diversas outras funções ao Serviço Florestal do estado, dentre elas a proibição de soltar balões, visando a preservação das matas e lavouras, evitando cenas impressionantes como essas, com prejuízos muitas vezes incalculáveis. Eu acho que o vovô deveria ter nascido agora, porque a visão dele em cima do petróleo, de algumas coisas que hoje se fala em privatizar, em fazer, ele já queria fazer isso há muito tempo. O gasogênio alternativo para a crise do petróleo na época da guerra, a visão em relação ao café, à laranja, poucas pessoas sabem disso, mas ele já teve essa visão que o país poderia ser um grande produtor de laranja mundial. Logo após a derrubada do café, ele estimulou o plantio da laranja no Brasil. Na minha mente ficou gravada uma fotografia dele estando no estado do Paraná, com um terno branco, sendo pioneiro, inclusive, da plantação do trigo naquele estado. Fernando Costa, um grande estadista, que honra sobremodo até hoje a nossa cidade de Pirassununga e que deixou alicerce bem plantado para a agricultura brasileira. Realmente ele deu grande importância à cultura, tanto que o prédio da Academia de Letras de São Paulo foi doação dele, do governo dele. O prédio da Academia de Medicina também foi doação do governo dele. E ele que foi o primeiro que criou o Conselho Estadual de Bibliotecas e Museus, dando secretaria da entidade ao Guilherme de Almeida, né, que era um poeta de nome. Né, e essa foi uma iniciativa dele, por causa disso as atividades no setor se ampliaram e veio dar resultado depois da criação de museus aqui, né, no estado todo, a renda de museus e de casas de cultura. Nós precisamos mostrar aos jovens, né, esse cidadão pirassununguense, Dr. Fernando Costa, e a obra dele. Grande parte dos nossos jovens desconhecem. Então, essa é uma tarefa nossa a ser feita, né? E eu tenho a impressão que, ao conhecerem parte da obra,
desse grande estadista, eles passarão também a ser admiradores do Dr. Fernando Costa, e isso muito vai os influir na maneira de ser, na postura, né, como cidadãos, tá certo? Como futuros profissionais, inclusive. E eu que tive a felicidade de trabalhar quase 4 anos, mais de 4 anos, como presidente Vargas. Tive a oportunidade de verificar bem os elevados sentimentos de Sua Excelência no seu trabalho fecundo para o engrandecimento do Brasil. E pude ainda mais, senhores paulistas, compreender bem o espírito de brasilidade que ele possui, porque ora ele é pernambucano, ora é rio-grandense, ora é alagoano, ora é paulista, conforme os interesses que estão em jogo para a prosperidade de cada estado da federação. É um apaixonado, meus senhores, para a produção, para o enriquecimento da nação. Sua Excelência me chamava às vezes de ministro do entusiasmo, porque eu sempre tive um grande entusiasmo de fazer da terra brasileira surgir riquezas imensas e com essa riqueza resolvermos os nossos macros problemas. E Sua Excelência não ficava atrás de mim, que todas as vezes eu levava a discussão assuntos que poderiam enriquecer o país. Sua Excelência o acolhia com um sorriso, com imensa satisfação. E por isso, meus senhores, nesta festa esplêndida, nesta festa onde todas as classes paulistas se congregam para homenagear Marcão de Filho, eu quero levantar um brinde ao presidente Getúlio Vargas para que ele faça um governo fecundo, um governo útil, um governo que leve o Brasil cada vez mais para os seus altos destinos e para a felicidade dos seus filhos. Em 1938, Fernando Costa lançou a campanha do gasogênio, que também foi recebida com ironia e descrédito. Fernando Costa via coisas que outros não viam. A guerra era o desejo de todos. Poderia até demorar para ser deflagrada, ou até nem chegaria a estourar, mas infelizmente estourou. Pouco mais de 2 anos atingia aos Estados Unidos e com 3 anos o nosso país. O gasogênio foi, sem dúvida, outra grande vitória de Fernando Costa. A descoberta do petróleo. Ninguém acreditava que o Brasil pudesse possuir petróleo. Fernando Costa entendia que deveríamos tirar isso a limpo, seguindo métodos os mais sofisticados para a época. Nada de teoria, queria estudos sérios e longos. O governo de São Paulo mandou vir o geólogo Chester Washburn, que aqui realizou trabalho de campo intensivo. Em 22 de janeiro de 1939, pouco mais de 1 ano no Ministério, o Poço 163, de Lobato, na Bahia, jorrava as primeiras golfadas, desmentindo que nosso país era uma terra sem petróleo. O Dr. Fernando Costa, na época que ele foi interventor no estado de São Paulo, no seu plano de trabalho, um dos pontos era o ensino rural. E defendia nessa ocasião, como proposta, que o ensino rural ele devia ser um ensino diferenciado do ensino da zona urbana. Por quê? Porque as populações rurais, a criança do meio rural, ela deveria receber um tipo de ensinamento onde era preservado todo aquele patrimônio rural, inclusive o próprio folclore. E o incentivo, né, ao trabalho da terra, né, da agricultura. Isso daí é bem notório, né, nessa época
que ele foi interventor no estado de São Paulo em relação ao ensino da zona rural. E até me disse em uma ocasião que se ele não fosse eleito governador, tinha que arranjar emprego porque não tinha renda para viver. Ele, durante o tempo que ficou no ostracismo, administrava a fábrica, que foi fundada por ele, pelo Oscar Rodrigues Alves, e outros. Então ele trabalhava aí, né? Aquela história do linho B que ele inventou, foi na casa alemã e pediu qual é o linho mais vendido aqui, é esse aqui. O senhor me dá um pedaço, e trouxe aqui, deu para o químico da fábrica, que era o Schmidt, um velho químico alemão, sogro do Moacir Capello, e você é capaz de fazer uma coisa parecida com isso? Vamos tentar. E fez, depois levou na casa alemã, o sujeito não sabia qual era uma, qual era a outra. Então vendeu a beça, chamado linho B. Vendeu a beça e atirou a fábrica do vermelho, que ela estava no vermelho desde que ele, provavelmente, desde que ele, quando se foi embora para subir os cargos lá na cúpula, né? Ele via na agricultura a saída para a autonomia do Brasil, financeira. Ele sempre, puxa, eu tenho isso em livros, que ele tinha o Brasil, e o Brasil é realmente o celeiro do mundo. Nós temos condições de abastecer o mundo inteiro com comida, nós temos sol o ano inteiro, produz-se tudo aqui no Brasil. Tudo, não existe o que a gente não produz. Dá para exportar para todo mundo. Falta de interesse, politicagem em cima da coisa. Com certeza tem grupo ganhando em cima disso. Com certeza tem grupo ganhando em cima dessa falta de atenção da agricultura hoje no país. Comenta-se que ele seria um candidato natural de Getúlio Vargas à presidência da República. Isso tem fundamento, professor? Acredito que tenha fundamento. Porque ele já foi nomeado interventor aqui, talvez com esse objetivo, né? Se continuasse a política do Getúlio Vargas como estava sendo delineada, ou não propriamente pessoal do Getúlio Vargas, mas sim da orientação que o Getúlio Vargas tinha dado ao governo, ele seria o candidato natural a presidente da República. Agora, o prestígio popular também era grande, né? Ele tinha nome no país inteiro. A Anitta foi uma pessoa fantástica. Eu acho que o vovô Fernando não seria o que ele foi se não tivesse uma vovó Anitta por detrás. Foi tudo na vida dele, foi tudo. Auxiliava na parte da social, né, que ela fazia a parte de promoção social, que foi o que ela ajudou, não só Pirassununga, como o estado de São Paulo, a nível de pobreza. Ela era amada como primeira-dama de São Paulo, o Pirassununga mesmo. Mas eu diria o seguinte, por tudo que a gente sabe, que o vovô Fernando não seria nada sem ela. Ela participava em discussão até nos discursos de palanque que ele fazia. Ela participava junto, redigia. Na época era rara a pessoa que sabia datilografia. Ela trouxe da Inglaterra uma máquina e ela datilografava os discursos do vovô para ele. E discutia, corrigia, participava 24 horas por dia com o vovô Fernando, em todo sentido, em todos os aspectos, político, familiar, e sempre junto mesmo. Viajou muito, conheceu o mundo, fez tratamento na Inglaterra, né? Aliás, você não sabe de uma coisa, a vovó Anitta morreu de tristeza, porque ela teve que amputar uma perna. Ela amputou essa perna e ali foi a decadência dela. Ela perdeu o sentido de vida, sabe? Ela foi ficando triste. Uma coisa que poucas pessoas, só o pessoal da família que sabe. Porque ela tinha uma garra de viver, uma vontade de ajudar o vovô Fernando e participar de tudo, e ficou numa cadeira de rodas. Então papai sempre comentou, a mamãe morreu de tristeza realmente, de não poder participar, ajudar, estar presente em toda a situação, né? Principalmente com os pobres, que ela amava demais, né? Eu acho que o povo, na época, perdeu uma mãe. Na realidade, o povo ficou sem aquela mãe querida, aquela protetora, como você disse, dos menos favorecidos, né?
Foi exatamente nesse local que, na tarde do dia 21 de janeiro de 1946, um trágico acidente interrompeu uma das mais brilhantes carreiras de homem público desse país, a de Dr. Fernando Costa. A tragédia foi um luto geral, uma coisa impressionante. Todo mundo ficou comovido, ficou aborrecido, ficou chateado, ficou arrasado com a morte dele. Principalmente aqui em São Paulo, porque, além do mais, ele estabelecia uma certa segurança na política. Portanto, era calma para se trabalhar, para se realizar, etc. Sentia-se que tinha um comando seguro, né? Naquele dia, Dr. Fernando Costa deixou Pirassununga por volta das 14 horas com destino à capital paulista. A viagem transcorria normalmente. Ele estava sentado com o motorista no banco da frente. Ao passarem por esse local, surgiu daquele lado de lá um outro automóvel vindo da capital paulista, que trafegava na contramão e em sentido contrário. O motorista, na tentativa de evitar um possível choque, fez uma manobra muito rápida. Entretanto, naquela época, a estrada ainda era de terra, estava molhada e escorregadia. O carro derrapou, indo de encontro a um poste de cimento que acabou caindo sobre o Ford, atingindo violentamente Dr. Fernando Costa, que morreu momentos após o acidente. Eu acho que ele deixou um exemplo extraordinário. E acho que a vida dele devia ser difundida mais para que o povo soubesse que o Brasil, no final de contas, teve uma certa fase que o respeito ao povo era mais firme, mais sólido, mais eficiente, mais, né, seguro. No meu entender, fica o seguinte, quer dizer, a garra, né, a vontade, primeiro pelo trabalho, segundo, para a execução do trabalho, acreditar nas ideias, né, e ser firme no propósito. Acho que isso é fundamental. Talvez a gente poderia até dizer que seriam os postulados do Dr. Fernando Costa, né, para uma grande obra de interesse comum da sociedade. Os despojos de Dr. Fernando Costa e Dona Anita Costa foram transladados do Cemitério da Consolação no dia 10 de junho de 1986 para o saguão principal do prédio da USP de Pirassununga. A solenidade do 100º aniversário de nascimento de Fernando Costa trouxe à nossa cidade inúmeras autoridades que aqui vieram prestar mais essa homenagem ao ilustre estadista. A personalidade de Fernando Costa se impôs à admiração geral por seus traços marcantes de compreensão. É difícil enumerar todos os feitos. Como deputado, por exemplo, promoveu campanhas importantes como a da profilaxia da lepra, crédito agrícola e assistência dentária escolar. Na Secretaria da Agricultura, instaurou a policultura e iniciou a campanha para a construção de estradas de rodagem. Criou o Departamento de Indústria Animal na Água Branca, em São Paulo. Fundou também o Instituto Biológico e criou serviços da maior importância. Como ministro da Agricultura, Fernando Costa intensificou as campanhas do trigo, gasogênio, dos adubos químicos e do petróleo. Construiu também a Escola Nacional de Agronomia. Criou postos zootécnicos e estações experimentais. Como interventor federal, deu prosseguimento às campanhas que iniciara como secretário da Agricultura. Deu grande atenção aos problemas da educação e saúde, aos problemas da assistência social. Organizou e instalou o Hospital das Clínicas e criou diversos serviços. Como dissemos no início, Pirassununga sem dúvida foi uma cidade privilegiada. Como prefeito, Fernando Costa aqui incrementou o ensino rural, fundou o Asilo de Assistência à Velhice e Mendicidade,
Com seu prestígio junto ao governo estadual, concorreu para a construção da Escola Normal, do Fórum e também da Cadeia. E junto ao governo federal, trouxe para Pirassununga o 2º Regimento de Cavalaria Divisionário, hoje 2º Regimento de Carros de Combate, e a Escola de Aeronáutica, hoje Academia da Força Aérea. Instalou a fiação e tecelagem de Pirassununga, construiu o orfanato Lar Menino Deus e reformou a Santa Casa de Misericórdia. Trouxe para Pirassununga também a Estação Experimental de Psicultura, onde funciona atualmente o CEPTA, Centro de Treinamento e Pesquisas em Aquicultura. Isso apenas para exemplificar o quanto gostava dessa terra que adotou e amou, e por ela tudo fez nos mais diversos postos que ocupou durante sua carreira de homem público. O presidente Getúlio Vargas estava coberto de razão. Fernando Costa foi um professor do otimismo. Sim, professor de otimismo, como homem que sempre acreditou no futuro do Brasil, de capacidade realizadora incontestável. Uma lição para todos nós que acreditamos que um dia o Brasil conseguirá seu merecido espaço, proporcionando ao seu povo e sua gente os meios necessários para que possamos atingir nossos objetivos.